Poderoso, fiel, grandioso, autor e consumador da nossa fé. Estamos aqui para engrandecer o nome santo do Senhor e aprender com a sua palavra. E aprender conforme os valores da sua palavra. Coisa boa é o homem e a mulher abrir o coração e aprender, guardar e praticar o que o Senhor nos ensina através da Bíblia Sagrada, da palavra do Senhor. Amém? Amém. Nós confiamos que essa palavra pode mudar as nossas vidas. Deus me deu uma palavra e pensa no homem que gosta de pregar o Evangelho de Jesus. No livro de Mateus, capítulo 25, louvado seja Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante. O tema da leitura, o juízo final. Eita, Jesus, eita glória. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mateus capítulo 25, versículo 31 em diante. O tema, o juízo final. Aos que nos acompanham através do YouTube, aos que nos acompanham através do Facebook, em nome de Jesus. Pega o exemplar bíblico. Em nome de Jesus, acompanhe a meditação na palavra. Deus tem algo para ti nessa noite. Deus tem algo para o teu coração, para a tua vida, para a tua história, para o teu lar. Deus tem algo para a tua eternidade nesse lugar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 31 em diante, para a glória de Deus. Amém. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhes responderam, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos o que comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiros e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então os dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Nós sabemos que Jesus ele era eloquente em suas palavras. Nós sabemos que Jesus era profundo com suas palavras. Nós sabemos que Jesus pregava com uma autoridade que ninguém pregava. Nenhum escriba e nenhum doutor da lei se acompanhava na autoridade, na graça que Cristo pregava o Evangelho do Reino de Deus. Mas nós vemos aqui o fim do ministério de Jesus. Os 3 anos e meio que ele passou sobre a face da terra, fazendo a vontade do Pai, estava chegando ao fim. E no fim do ministério ele começou
a tentar colocar na mente de todas as pessoas que o seguiam e a implementar a verdade da palavra que nos alcançaria nos dias de hoje. Deus Todo-Poderoso. Ele começou a colocar no coração das pessoas que estavam ao seu redor a necessidade de abreviar a vinda do Senhor em seu coração, a necessidade de andar na espera da vinda do Senhor, a necessidade de almejar a vinda do Senhor, a necessidade de estar na presença do Senhor. Se nós pegarmos Mateus capítulo 23, ele começa falando da hipocrisia dos sacerdotes, da hipocrisia dos doutores da lei, dos saduceus, etc. Ele falava: vocês comem, e rodam algo diferente, se vestem e se apresentam de uma forma, mas por dentro vocês são podres, como um sepulcro, bonitos e expostos, mas por dentro cheio de ossos podres. E nós começamos a entender que a repreensão era, na verdade, para ser verdadeiros e sinceros consigo mesmo. E é difícil a gente ser sincero com a gente. É mais fácil a gente ser sincero com os outros do que consigo mesmo. Porque quando nós somos sinceros consigo, nós fazemos uma autoanálise e não queremos enxergar ou não queremos mudar o que nos corrompe por dentro. Meu Deus. Muitos estão vivendo uma vida de aparências e de hipocrisia. Uma vida exposta, aprovada aos olhos dos homens, mas uma vida reprovada aos olhos de Deus. Repara que Jesus, todas as vezes que ele vai se apresentar e simular o reino dos céus, ele faz uma simulação conforme entendamos. Aleluia. E na época a expressão de bodes e ovelhas era comum aos olhos deles, porque a vida era baseada na agricultura e na criação, na pecuária e na criação de animais. Aleluia. Então nós entendemos que Cristo tinha que expressar de uma forma que eles pudessem entender. Mas essa forma até hoje é compreensível. A Bíblia fala, na leitura oficial, no início do tópico juízo final, que Deus virá dos céus. Aleluia. Que Deus abrirá os céus e virá dos céus, Ele e os seus anjos. E quando fala que Ele virá dos céus e abrirá os céus, descerá dos céus com os seus anjos, fala também que Ele vai assentar no seu trono de glória. Aleluia. Então nós podemos entender que o arrebatamento, ele virá, o arrebatamento acontecerá. E com os seus anjos ele sentará num trono, e esse trono é o juízo. Esse trono é o ato da satisfação da nossa vida. E nós estamos falando aqui de crente. Aleluia. Nós estamos falando aqui de salvos. Nós estamos falando de pessoas que congregam. Nós não estamos falando do mundo. Pastor, mas o tópico pode se alastrar? Pode. Mas o puxão de orelha é para os filhos. Não é para filho bastardo, é para filho legítimo. É para aquele que se entregou a Jesus. Aleluia. É para aquele que diz que tem um nome escrito no livro da vida e vela por isso, porque a morte de Jesus no Calvário não pode ter sido em vão. É para aquele que se entregou de corpo e alma. Para aquele que morreu para o mundo, para aquele que o velho homem não mais faz parte da sua vida. Para aquele que quer viver as novidades do Senhor. Não quer levar uma vida de ilusão. Não quer tomar tapinha nas costas, não quer ser aprovado pelos homens, não quer ser aprovado pela sociedade, não quer ser famoso em tudo que faz, mas quer ser aprovado pelo próprio Deus. Aleluia. O Espírito Santo nos cobra em muitos tópicos. E a principal ação de cobrança da leitura que nós vemos é o amor ao próximo. Aleluia. Mas isso está faltando na onde, pastor? Na igreja? Não pode ser. A igreja prega o amor, mas está vivendo o amor. A igreja prega o amor, mas está cumprindo o que fala. É por isso que há repreensão sobre ser hipócrita. É por isso que há repreensão sobre apresentar-se bonito, mas por dentro está cheio de ossos podres. Vivendo a hipocrisia. O juízo de Deus, entenda, vai acontecer. Jesus Cristo vai julgar a nação. Vai julgar a nação. Hoje, a palavra nos ensina que Ele não veio para julgar o mundo. Mas ela ensina também que a própria palavra pregada um dia vai te julgar. Então não há escape. E quando ele faz a simbologia dos homens ou dos seres humanos para o grande juízo, para o grande trono
satisfação da sua vida, ele faz uma simulação mais uma vez como um pastor. Ele fala como um pastor, para que todos entendam naquela época e para que nós possamos entender nos dias de hoje. Ele fala que ele vai juntar o seu rebanho. E o pastor naquela época, ele deixava bodes e ovelhas pastarem o dia inteiro junto. Bodes e ovelhas o dia inteiro estavam lado a lado. Como existem o dia inteiro, cotidianamente, liturgicamente no ministério, bodes e ovelhas. Constantemente, todos os cultos. Mas a Bíblia fala que ele vai separar a sua direita e a sua esquerda. Bodes à sua esquerda e ovelhas à sua direita. Por que essa simbologia? Porque o pastor da época, quando caía a noite e ele reunia o seu rebanho, ele tirava do pasto o seu rebanho, os seus bodes e as suas ovelhas, eles reuniam e colocavam eles em locais separados. O aprisco tinha divisão, tinha separação. Por que, pastor? Por que essa disseminação? Por que essa discrepância? Por que ele separava? Por que essa diferença? Porque as ovelhas eram tidas como mais preciosas e obedientes. Bodes eram não. Bodes eram irrepreensíveis em suas bagunças. Já viu o bode brincando? Cabeçada com cabeçada, quer bater cabeçada num, quer bater cabeçada no outro, quer bater cabeçada no dono, não é rebelde. Bode é rebelde, gosta de bagunça. Tem isso na igreja? Infelizmente tem. Pessoas que são bagunceiras. Pessoas que expressam o que são e acham que Deus está aprovando isso. Deus pode não se manifestar, porque tem a esperança da palavra de transformar. Mas o acerto de conta vai mostrar as suas ações e as suas atitudes. Meu pai. O pastor separa os bodes das ovelhas, porque sabe que os bodes machucariam e maltratariam as ovelhas. É por isso que o aprisco é separado. De um lado as ovelhas, de um lado os bodes. Em Cristo, nós entendemos que Jesus, na parábola, na simbologia do juízo final, ele faz essa separação. Do lado direito, os valorosos, os fiéis, os obedientes, os sinceros, aqueles que confiaram, aqueles que decidiram viver pela fé, aqueles que decidiram renunciar à sua história, aqueles que decidiram abrir mão de tudo para andar nos caminhos do Senhor. Pastor, mas ainda tem pessoas assim, ainda hoje tem. Poucos, mas tem. Muitos são os que estão andando com os bodes. A verdade é que está ficando oposto nos dias atuais. E nós temos essa verdade também pela palavra. O caminho largo, muitos encontrarão. E o estreito, poucos são os que encontram. Poucos são os que entram pelo caminho estreito. Poucos são os que querem andar na direção verdadeira, certeira. Lembra quando a gente falou sobre conversão? Muitos querem andar na contramão. E achando que mandam na sua vida e que a adrenalina e os prazeres deste mundo compensam. Mas são caminhos que conduzem o homem a uma morte. E essa morte tem uma palavra chamada eterna no meio. A leitura nos fala, Jesus nos expressa que os que estão à sua direita, os valorosos, os fiéis, as ovelhas, ele relata para todas as ovelhas. Irmãos, como nós falamos em todas as ovelhas, não é um grupo de ovelhas, não é um grupo de pessoas, não é ministério A, ministério B, a igreja ali é mais antiga, aí não é a placa da igreja, não é a denominação da igreja. Nós estamos falando aqui da igreja mundialmente falando, em todos os continentes. Nós estamos falando das igrejas lá no continente africano, nós estamos falando das igrejas no continente norte-americano, nós estamos falando da igreja do continente asiático, nós estamos falando das igrejas da Europa, nós estamos falando das igrejas da América Central, nós estamos falando da igreja mundialmente falando. Todos darão satisfação da sua vida, todos estarão na presença de Deus, todos estarão diante do tribunal de Cristo, e ali haverá separação. E quem separa não é homem, quem separa é o próprio Cristo. Aleluia. Quem separa é o próprio pastor. Quem separa é aquele que nos conhece. Quem separa entende os nossos pensamentos e sentimentos e sabe se somos ou não somos fiéis, somos ou não somos pessoas que amam, somos ou não somos pessoas verdadeiras. Aleluia. Não tem como enganar esse pastor, tem? Essa verdade vai ser dura para muita gente. Essa verdade vai ser doída para muita gente.
Pastor, se nós lemos a leitura, nós podemos entender que as pessoas que estavam à sua direita e recebem o convite, vinde benditos de meu Pai, para o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. Para pensar, o céu está preparado para amar a Deus, a fundação do mundo. O céu está preparado para o Douglas desde a fundação do mundo. Aleluia. Ainda nem existia formação de ser humano, o planeta estava se montando. Mas o céu já estava preparado para o Marcelo. Verdade. Estava preparado para os seus fiéis. Nós sabemos que quando Cristo promete, fala, a ação é poderosa, é eficaz e é verdadeira. Aleluia. Não muda o contexto. A palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Ele prometeu e há de cumprir em nossas vidas. Entenda. Ele pega a população mundial, ou o corpo de Cristo sobre a face da terra, e separa dentro dos que são seus, as ovelhas e os bodes. Mas fala para as ovelhas, o que está preparado para vocês, está preparado antes da fundação da terra. Ele teve prazer em guardar, teve prazer em projetar, ele teve prazer em abranger os nossos pensamentos e sentimentos com um parâmetro de gozo pela eternidade. E os que ouvem não entendem, mas como assim, Senhor? Benditos, preparados. Por quê? Que às vezes nós nem mesmo sabemos, mas os nossos pensamentos podem ser vistos por Deus. As nossas atitudes podem ser acompanhadas por Deus. Cristo Jesus não te perde de vista. Cristo Jesus, em meio a uma multidão de bilhões de seres humanos, conhece o que o Marcelo faz de manhã, conhece qual é a atitude do Douglas à tarde, sabe o que a Mara está fazendo no período da noite. Ele perde a gente de vista? Ele sabe ou não sabe o que nós fazemos? Ele nos conhece por inteiro. Aleluia. Somos dele, filhos. Entenda o que nós somos. Somos como pedras preciosas aos olhos de Deus. Glória a Deus. Ele não vai perder, ele não vai abrir mão. Ele separou para nós o que nós tínhamos e nós nem sabíamos. A grandiosa graça da salvação de uma forma tão esplendorosa que não dá descrição. Mas a pergunta continua. Mas por que, Senhor, o que nós fizemos? Nós somos chamados de bendito, vamos entrar no reino de Deus. Que coisa maravilhosa. Por quê? Porque muitos vão ganhar a salvação e nem entendem. Quer um exemplo? Um exemplo. Jeremias. Louvado seja Deus. Jeremias capítulo 16. Versículo 17. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Olha a resposta dos salmos que Deus conhece. E olha a resposta dos ímpios ou dos bodes que também Deus conhece. Jeremias capítulo 16, versículo 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os teus caminhos, não se escondem perante a minha face, nem as suas maldades se escondem dos meus olhos. Tem alguma coisa oculta aos olhos de Deus? Não. Ele conhece os nossos caminhos. Ele conhece o íntimo dos nossos pensamentos. Aleluia. Porque às vezes nós estamos mostrando uma aparência e vivendo outra por dentro. Meu Deus. Dos olhos deles nada se passa. O Senhor é poderoso. Glória a Deus. E é justamente por conhecer a nossa face, por estar perante as nossas vidas, por sondar e conhecer os nossos pensamentos, por conhecer a maldade que está em nossas ações, é que Ele nos separa. Porque é muito mais fácil a gente reconhecer os nossos erros do que os nossos acertos. O que lhe pesa mais? Fazer o bem ou fazer o mal? É por isso que Ele fala que Ele conhece as nossas maldades. Meu Deus. Então, se você ouvir uma palavra que toma a satisfação do próprio Deus, de duas uma,
Ou você vai estar com o coração limpo, louvado seja Deus, eis-me aqui, Senhor. Sei quanto fui sofrido, sei quanto padeci, sei quanto fui perseguido, sei quantas necessidades, quantos apontamentos, eu sei qual o tamanho da luta, eu sei o quanto o Senhor me ajudou, eu sei nas minhas necessidades, o Senhor estava junto comigo, nas minhas lágrimas, o Senhor estava me consolando, o Senhor sabe que eu lutei para ser verdadeiro, o Senhor sabe que eu era um homem que estava constantemente na intercessão, que eu vivia na prática do amor, o Senhor sabe que o meu currículo foi escrito pelo Senhor. Aleluia. Mas e quando as maldades são ativas? Meu Deus. A hipocrisia não vai ser suficiente aos olhos do Senhor. Porque muitos estão de ternos e gravatas, muitos estão com vestidos caros e nobres, muitos estão em igrejas mirabolantes, muitos estão até doando e fazendo algum tipo de caridade. Mas o propósito não é o amor. O propósito é ganhar cada vez mais fama. Já viram isso? Cuidar do anonimato ninguém quer, né, Mari? É sofrido lá na casa, Mari? É anonimato, não é anonimato? É só Deus que enxerga. É por isso que Ele conhece as nossas ações. É sofrido com os filhos, é sofrido as necessidades diárias, é sofrido as perseguições, as maldades, as injustiças. É por isso que Ele nos conhece. É por isso que nós temos que analisar e entender qual é a nossa postura. Ele fala para os filhos como ovelhas: vinde benditos de meu Pai. E ele explica por quê. Sabe por quê? Porque quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Ele não fala, ele não especifica quem é a pessoa. Ele não fala quantas vezes foi que a pessoa deu que comer ou que beber. Ele não fala quem foi o tipo de pessoa que você deu de vestir. Ele não fala qual é o número de pessoas que você orou e você intercedeu quando estava enferma. Ele não fala quantas vezes você foi para um hospital ou para um presídio visitar. Ele não fala quantas vezes você doou e deu até o que você não tinha, porque você teve misericórdia. Mas Ele conhece a história da sua vida. Ele conhece o contexto da sua vida. Ele conhece os nossos passos. E eles ficam assim: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Te demos o que comer, o que beber, te demos o que vestir, te visitamos, o Senhor estava enfermo, preso, necessitado. Quando nós fizemos tudo isso? Quando fizeram aos meus pequeninos, a mim fizeram. Entenda que parece que os valores hoje estão invertidos. Quando você ama o próximo, se doa e não tem nenhum tipo de divulgação sobre isso, você é rotulado ou nomeado de bobo. Ah, você é bobo. Ali não vai mudar não. Está perdendo o seu tempo. Ali não tem jeito não. As pessoas valorizam muito mais o pecado do que a remissão e o poder de libertação e transformação que Deus nos dá. Por isso nós fomos alcançados, porque éramos pecadores e vivíamos nas mesmas condições. Não podemos se tornar maior ou melhores, porque aos olhos de Deus todos erramos, todos fomos destituídos e todos somos dependentes da graça para salvar-se. Mas as pessoas olham hoje com outro contexto. Qual é o contexto, pastor? O contexto de bode. Os que estavam à esquerda, Cristo falou da mesma forma. Só que dessa forma se tornou um pouco mais rude e áspero. Porque no dia do juízo final não vai ter ninguém que passe a mão na sua cabeça. A primeira ação: maldito. Teve a oportunidade e não quis fazer o bem. Maldito, te mostrei o caminho e você não quis andar nele. Maldito, vai se apartar e o teu destino é o fogo do inferno. Maldito, a tormenta vai ser realmente a tua maior decepção, o teu maior arrependimento. Nós sabemos qual é o caminho, nós reconhecemos qual é o caminho, mas às vezes nós não queremos viver esse caminho, porque vivemos num mundo onde o egoísmo está em primeiro lugar, onde a arrogância está em primeiro lugar, onde os prazeres carnais estão em primeiro lugar, aonde a avareza, que é a idolatria, está em primeiro lugar. E as pessoas estão, repito, estamos pregando para crentes, estamos pregando não é para ímpios, não, estamos pregando para pessoas da igreja.
onde as pessoas da igreja não querem mais saber de se doar, não querem mais saber de ver como está, se pôr na posição da pessoa, não quer mais compartilhar o choro das pessoas. Quanta proposta tem ouvido aí, irmã? Larga esse negócio pequeno aí que não vai dar futuro não. Mas vem para o ministério grande, que eu vou te honrar. Trabalhar, para esse negócio de trabalhar para furado, vai viver da obra, vai enriquecer. Esse é o pensamento de pessoas avarentas, que tem no coração o seu maior tesouro. Não é Cristo Jesus, não é a salvação na cruz. O que tem como tesouro no teu coração não é os bens, é o que pode arrancar das ovelhas. Entendam que esse tipo de pessoas são vistas por Deus. Quando nós aprendemos a viver o Evangelho e quando nós aprendemos a andar na direção de Cristo, todos os dias, passo a passo, que o encontro se torna mais eminente, que a distância entre nós e Jesus se torna mais curtinha, mais reconhecemos que somos pecadores. Mais reconhecemos que somos merecedores da graça, porque se não for essa graça, o pecado nos derruba. Mas quando o homem se auto-justifica, forte, capaz, o apóstolo Paulo nos lembra que quando pensamos que estamos fortes, estamos fracos. Espiritualmente, as pessoas estão vivendo um evangelho fraco. Pastor, que evangelho fraco é esse? É de ver o necessitado e fazer vista grossa. É de estar numa igreja com 10, 12, 15, 25 mil pessoas e não conhecer a necessidade da senhorinha no canto. E não saber qual foi a dificuldade que aquele irmão teve para chegar na igreja. E não saber se aquele jovem tem o que comer na casa, se tem alguém enfermo, se as contas estão bem. Às vezes, o ato de amar, ele tem que ser envolvido com a fé. Porque a fé ela tem que estar lado a lado com as obras. Não adianta eu falar que tenho fé e eu não quero saber de agir pela fé. Pastor, a minha fé é para mim. Cada um. Deus me deu o dom da fé, a minha fé é minha. Mas se sua fé não tiver obras de amor, não tem valor. Tem isso na Bíblia, pastor? Não está. Tem. A fé só é representada por ações de amor, irmão. Se você ama a Deus, você representa. Se você nunca amou, você nunca teve um contato com Deus. Você nunca conheceu a Cristo Jesus. Tiago, livro de Tiago, capítulo 2. Louvado seja Deus. Tiago, capítulo 2, versículo 15, versículo 16. Ouve a palavra. E se o irmão ou irmã estiverem nus, ou tradução, sem roupas, sem uma segunda peça de roupa, passando dificuldade, sem um agasalho, sem uma calça, sem um calçado no pé, sem uma troca de roupa decente, estiverem nus, precisando de vestes para estar convenientemente bem. E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta até de mantimento cotidiano, comida, irmãos, o que comer e o que vestir é dado por Deus diariamente aos fiéis. E essa ação ela tem que realmente ser base de verdade dentro da igreja. Não dá para você falar que é crente e ver o irmão da tua igreja não tendo o que comer no armário, não tendo o que comer para pôr na panela, não tendo o que comer no dia a dia. E infelizmente não tem quem se ponha no lugar para se doar, para abençoar, para ajudar. Quantas irmãs tem 10, 12, 15, 20, 100 pares de sapatos? Quantos irmãos tem 15, 20, 30 ternos? E nós sabemos que muitas das vezes as irmãzinhas, principalmente os necessitados que não são vistos, aqueles que chegam de condução ou chegam a pé, que não são contados, aquele que chega com um carvão importado é bajulado, é conhecido, é visto. Todo mundo quer dar um abraço à paz do Senhor. Mas o que chega a pé, com o sapatinho já torto, com a solinha furada, com a gola virada, com as roupas surradas, muitas das vezes mal se cumprimenta. É verdade. Meu Deus, é desse jeito, Jesus. E se o irmão e a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguém de vós lhe disser, vai em paz, ide em paz,
aquietai-vos e fartai-vos, e lhe não deres as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá dali? Meu Deus. Tradução: Olha aí. está com fome, o armário está vazio, faz um tempo que não sabe o que é comer uma mistura, as contas estão acumulando, até as roupas estão furando, você está com grande necessidade. Olha, vai em paz, Deus vai te abençoar, mas o teu armário está cheio de roupas, tem calçados sobrando, na cozinha tem comida, as geladeiras, os freezers estão transbordando, misturas e todo tipo de mantimento. Entenda, tem situações na vida da gente que esse confronto não pode e não dá para se fazer pessoalmente. Esse confronto, ele vai ser feito sim um dia. Esse confronto vai ser feito pelo próprio Cristo, e não tem como negar. Meu Pai. O ato de buscar os teus privilégios, de olhar somente para o teu umbigo, para a tua história, para as tuas necessidades. Não, eu não posso, não, que dá R$300 para comprar de mistura, não, que isso, eu vou para a praia esse fim de semana. Não, eu não posso de jeito nenhum dar umas 2 cestas básicas para o irmão, para a irmã, porque eu marquei de ir pro cinema com o irmãozinho, a irmãzinha. Então, às vezes, nós colocamos em nosso coração o que é supérfluo para a satisfação da nossa carne. E nós vemos que muitos estão idolatrando esse tipo de prazer. Não pensam mais o que é amor. A fé está morrendo. E nós vemos que a fé, sem obras, ela é morta. Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Meu Deus. A fé, ela tem que estar acompanhada pelas obras. E as obras, elas têm que estar acompanhadas com amor. Jesus. Com amor. Não importa o que os outros vão pensar no teu respeito. Verdade. Não importa o que os outros vão te rotular e te intitular. O dia do acerto de contas será um dia de acerto de contas glorioso, irmãos. Será um dia de acerto de contas magnífico, irmãos. Nós vemos hoje grandes pastores de grandes ministérios declarando, alto e claro, cobra para pregar? Cobra. Meu Deus. O evangelho de graça, irmãos. Vai cobrar. Recebemos de graça, irmãos. É verdade. Não temos mérito nenhum. Aquele irmão que cobra R$50 mil, aquela cantora que ganha R$225 para cantar uma noite, Meu Deus. aquele show que levou milhões no bolso de 1, 2, 3. Entenda, isso tudo corrobora contra. Verdade. Isso tudo pesa contra o Filho de Deus no dia do juízo final. É verdade. Porque nós vemos que as pessoas estão andando de jatinho particular, de helicóptero. As igrejas não querem mais saber de andar com estacionamento. Tem, como é que fala? Teleponto, não é? Heliponto. Para helicópteros pousarem. Nas igrejas. Pastor não quer andar de carro. Se eu for pregar em tal estado ou em tal país, tem que ser de primeira linha. Hotel 5 estrelas, avião de primeira classe. Meu Deus. Entenda, isso não é a verdade do Evangelho. Quando Jesus reuniu os 12 e deu poder, unção sobre a vida deles, ele falou: ide, libertai os, curai os enfermos, libertai os oprimidos, pregai o Evangelho. E alguém for te hospedar na casa, você entre na casa e já manifeste a paz, que a paz esteja nesse lar, e como beba o que eles têm na mesa. Aleluia. Olha aí. Entenda, a recompensa não é minha, não é tua, a recompensa é de Deus. Mas também diz que aqueles que não te receberem e não aceitarem a palavra, sai e sacuda até a poeira dos pés daquela cidade. Meu Pai. Então existem os dois lados da história. Muitos se apegam nesse texto, porque o fim do texto diz: o trabalhador é digno do seu salário. O salário deles foi só comer o que beber. O salário dos discípulos naquela missão foi só pregar o Evangelho e ser abrigado para não passar a noite no relento. E ter o que comer e o que beber naquele dia. Aleluia, meu Deus. Esse foi o salário. E é o que Jesus nos ensina: que os passarinhos não plantam, não colhem, não ceifam, não armazenam, mas todos os dias Deus dá o que comer.
E até as vestes das flores do campo. Nem Salomão se vestia com tal glamour, com tal glória. Então nós vemos que a preocupação do Senhor não é riqueza. É nos dar um modo digno de sobrevivência. Não um modo digno de enriquecimento, como está sendo pregado por aí. As pessoas estão olhando para si, cada vez mais para si. Estão esquecendo dos pequeninos. Mas olha o que a Bíblia fala sobre aqueles que continuam andando na presença de Deus. Ah, pastor, mas eu não tenho tanto para abençoar e para ajudar. Mas o que você dá é visto por Deus. Lembra da oferta da viúva pobre? A oferta da viúva pobre, chegava lá os grandes, chegavam lá os sacerdotes, os escribas, chegavam os doutores da lei e botavam grandes quantias na caixa do tesouro, no gasofilaço. E chega aquela senhorinha humilde, aquela pobre viúva sem ter quem sustentasse. E tudo o que ela tinha para comer e beber, para sobreviver, eram 2 moedas. E ela depositou como oferta. Aleluia. Não é a quantidade que você faz, mas é a qualidade que você faz. E as pessoas estão esquecendo disso. Aleluia. Estão achando que evangelho, que igreja, que congregação, que ministério tem que ser grande, tem que ser exuberante, tem que ser glorioso. Porque se você não for próspero, você está em pecado. Meu Deus. Não é bíblico. Isso não é da palavra do Senhor, não da parte do Senhor. Sabe qual é o ponto de vista para Deus em nossas vidas? Está lá, Provérbios. Louvado seja Deus, capítulo 20. Aleluia. Perdão, capítulo 19, Provérbios. Capítulo 19, versículo 17. Olha o que Deus acha de mim. Olha o que Deus acha do Tonho. Olha o que Deus acha do Douglas. Olha o que Deus acha do Marcelo. Olha o que Deus acha da Mara. Olha o que Deus acha da Mel. Olha o que Deus acha da pastora Jacira. Aleluia. Ele acha que o nosso ponto de vista continua sendo aprovado por Ele. Nesse pequeno versículo nós entendemos a ação de Deus em nossas vidas. Amém. Versículo 17 do capítulo 19 de Provérbios. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele lhe pagará o seu benefício. Glória a Deus. Quando você, oh glória, Aleluia. quando você dá um simples prato de comida para quem está necessitado, você não está honrando aquela pessoa. Você está honrando o próprio Deus. Aleluia. E o benefício não vem daquela pessoa, não vem de quem te observa, não vem através de likes nas redes sociais. Os benefícios não vêm através de fama. Os benefícios vêm através de Deus em sua vida. Olha só, entenda, vamos repetir. Aquele que empresta a quem? Ao Senhor. Como eu vou emprestar ao Senhor? Abençoando o pobre. É o necessitado, irmãos. Aleluia. É o pobre necessitado. Que a Bíblia fala que procura os santos. Que está com o coração angustiado, oprimido, muitas das vezes envergonhado. E as pessoas não entendem que aquilo ali é uma fase difícil, complicado, difícil para ele. E que Deus vai passar aquela fase, está passando um vale porque Deus permitiu. Mas entenda, a Bíblia nos ensina lá em 1 Samuel capítulo 2, que está nas mãos do Senhor o poder de enriquecer e também de empobrecer. É, meu Pai. As pessoas esquecem que aquele que faz ao pobre empresta ao Senhor. E se empresta a Deus, Ele é poderoso para te restituir e te abençoar. Glória a Deus. Aleluia. E Ele pagará o seu benefício. Entenda, quem vai te pagar não é o homem, não é a mulher, é o próprio Deus. Aleluia. E nós não estamos falando aqui também só das vestes, da comida, da bebida, da roupa, sabe, de abrigar, de acolher. Não, nós estamos falando em amar. Nós falamos em interceder. Nós estamos falando em aconselhar. Nós estamos falando em dar um abraço. Nós estamos falando em dar ouvidos. Aleluia. Essa semana eu fiquei pela madrugada dando ouvido, sabe, para uma pessoa necessitada que está dependente química, chorando do outro lado da linha por mais de horas. Verdade. Você não precisa ser aprovado por os homens. Você precisa ser visto por Deus. Aleluia. Porque se você é visto por Deus, você é reconhecido pelos céus. E entenda que até o inferno te conhece. Quando você pratica o amor com toda a verdade do seu coração, com toda a empatia, com todo o teu ser.
A leitura oficial. Já estamos encerrando, o tempo passa rápido, oh Jesus. A leitura oficial em Mateus 25. Deus Todo-Poderoso. Dá-se a entender no versículo 44 que a mesma pergunta fizeram os bodes. Senhor, mas quando? Quando foi que a gente te viu? Versículo 44. Quando foi que te vimos com fome, com sede, estrangeiro, nu, enfermo, na prisão? Quando foi que a gente não fez nada, não te serviu? Quando foi? Porque aquele que faz por amor marca a alegria da recompensa, de um sorriso, de um abraço, de um obrigado. Aquele que não faz por amor, mas faz por recompensa aqui na terra, ele esquece. Ele esquece. Verdade. Tem um ditado que nos ensina que é mais prazeroso dar do que receber. Já ouviu falar? Verdade. Você esquece o sorriso daquele que você abençoou, ajudou? Mas e se não for de coração? É capaz de você abençoar hoje, semana que vem você passar pela pessoa, você nem lembra. A pessoa vai te dar um obrigado, é mesmo, né? Pô, tá bom. Não marcou o coração. Não foi de verdade. É por isso que eles perguntaram: quando, Senhor, que nós não te servimos? Quando fizeram vista grossa ao necessitado e acumularam dinheiro na conta corrente. Quando fizeram vista grossa aos necessitados na igreja, que estavam chorando e pedindo socorro para Deus, e vocês estavam andando de carro importado. Quando as pessoas que estavam na igreja chorando e pedindo a súplica para comer algo diferente, ou para vestir, ou porque o sapato quebrou e não tinha outro para substituir. E você estava andando com roupas de marca, com relógios de 80, 90 mil no pulso, com bolsas de 25 mil do lado, Meu Deus. com ternos de 15 mil no corpo. Entenda, as pessoas esqueceram, porque parece que a fé está morrendo. Meu E se você não tem uma fé vívida em Deus, você não vai entender o que é amar o próximo. É por isso que ele especifica aqui, ó: vocês são malditos. E o que está reservado em tormentas, e essa tormenta vai ser para sempre. Mas especifica também que o justo, aquele que ama, aquele que se doa, aquele que se preocupa, aquele que luta tanto para fazer, né, mano? Aquele que se preocupa tanto, né, pastor? Aquele que trabalha tanto, aquele que se esforça tanto, aquele que não mete esforço para ajudar, né, Marcelo? Conhecemos o caráter de cada um. Aleluia. Mas Jesus nos conhece muito melhor. Aleluia. E nós sabemos que quando Ele recompensa, Ele dá além do que pensamos ou pedimos. E o que nós não conseguimos entender é o tamanho da glória eterna. O que nós não conseguimos entender é o tamanho da recompensa. E os justos, mais os justos, versículo 46, parte B, mais os justos para a vida eterna. Glória a Deus. Aleluia. Não é morte, não é dor, não é arrependimento, não é sofrimento, não é tormenta eterna. É vida. É vida de gozo, de alegria, de paz. É vida eterna na presença do Senhor. A Bíblia fala que essa vida eterna da parte do Senhor não gera mais dores, lágrimas, arrependimento, necessidades, enfermidades, males. Não gera mais morte. Nós seremos revestidos da imortalidade, Aleluia. da incorruptibilidade. Nunca mais vamos entender o que é dor. Nunca mais vamos saber o que é estar na frente do cemitério sepultando alguém. Nunca mais nós vamos saber o que é passar fome. Nunca mais vamos se preocupar com as contas. Nunca mais vamos pagar impostos. Aleluia. Nunca mais vamos se preocupar com as necessidades mensais diárias. O que Deus tem reservado para nós é muito além, irmãos. Saia daqui sabendo que você é cuidado por Deus. Sabendo daqui que tudo que você faz, você não faz para o homem, você faz para Deus, e Ele é poderoso para te recompensar, não só na eternidade, mas também em nossa vida aqui. Obrigada. Vida plena e abundante, Verdade. e vida eterna nos céus. Eu tenho todo o prazer no meu coração em dizer, com toda a verdade no meu coração, que eu amo cada um de vocês. E o meu prazer seria abençoar a ponto de mudar a vida de cada um de vocês.
Mas o que eu posso fazer de todo o meu coração eu faço. E também eu procuro de todas as formas honrar cada um de vocês através das minhas orações. E uma coisa eu fico com toda alegria no meu coração, que Deus ouve o meu clamor. Por quê? Por que você está falando, pastor? Porque eu estou vendo a graça de Deus sobre a vida de cada um de vocês. A presença do Otônio aqui na igreja essa noite, para mim é um motivo de grande alegria. A presença do Douglas aqui essa noite, para mim é um motivo de grande alegria. O Douglas sabe o quanto eu já peguei no pé dele, o quanto eu já aconselhei, o quanto eu já orei por ele. Então para mim é uma questão de resposta de oração para ele estar aqui. Glória a Deus. Deus sabe quantas vezes a Mara abriu mão de tantas coisas só para ter prazer de estar aqui me ouvindo a palavra de Deus, cantando com a gente. Tinha tudo para abrir mão e falar que essa coisa, não vou não. Mas lutou contra tudo que achava que era correto aos olhos e decidiu renunciar e seguir a Cristo. Por isso está aqui. Nós sabemos que muitas ofertas são feitas, né, pastor? Mas glorifico a Deus. É por isso que eu sei que o Senhor Jesus ouve minhas orações. Aleluia. É por isso que eu sei que Jesus está na casa. E é por isso que eu sei que Jesus vai te alcançar e mudar a tua vida, a tua história. Ele é fiel, o amor dele não muda. Ele é fiel, você não está só. Eu insisto em dizer, você não está só. Glória a Deus, eu creio. Ele é poderoso e há de te suprir em tudo. Amém, igreja? Amém. Que a graça possa nos alcançar. Que o Espírito Santo possa ser o nosso maior amigo em todas as situações. Eu profetizo toda sorte de bênçãos sobre a vida dos seus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome santo do Senhor. Amém?